O acadêmico Adamastor Humberto Pereira, que é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o criador, entre outras tantas coisas, da residência médica em cirurgia vascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Vai falar sobre a história da cirurgia dos aneurismas arteriais, do Egito Antigo ao século XXI. Por favor. Bom dia a todos. Bom, a proposta aqui é fazer uma viagem na história, não necessariamente completa, sobre a cirurgia dos aneurismas da aorta. A primeira referência que a gente tem sobre aneurismas é do Egito Antigo, exatamente no papiro de Ebers, mais de 3.500 anos atrás. E no papiro ele dizia assim: quando o tumor for grande e aumentar e diminuir, isto é, pulsar, apenas rezas, apenas pedir aos deuses alguma ajuda pode ajudar. E quando pequeno, trate com faca e depois com fogo. Essa é a primeira referência na história sobre aneurismas, geralmente periféricos naquela época. A palavra artéria deriva do grego, que significa manter ar. Por quê? Porque quando eles examinavam os animais mortos ou mesmo humanos, eles viam que as artérias estavam vazias, não tinha sangue, só nas veias. Então eles diziam que ali passava ar, por isso o nome artéria. E a aorta tem origem etimológica com a palavra aorter. O que era o aorter? Era essa tira de couro que mantinha a espada dos soldados gregos e que a espada pendia dessa alça. Por que eles chamavam de aorta? Porque eles olhavam nos animais e viram o arco da aorta e imaginavam que o coração estava pendendo do arco da aorta. Então, que o arco da aorta estava segurando o coração. Então, daí o nome aorta. O primeiro a descrever a palavra aneurisma para essa lesão foi o Rufus de Éfeso, num tratado que era o nome das partes do corpo humano. Esse foi o primeiro a usar o termo aneurisma do primeiro século. E aneurisma deriva do grego também, é dilatação. O primeiro na história conhecida a tratar aneurismas periféricos, foi Antílos, no segundo século, e foi o primeiro a descobrir o tratamento dos aneurismas com ligadura. Normalmente eram aneurismas traumáticos, por ferimento por arma branca ou punção no braço, e ele, então, idealizou a ligadura proximal e distal dessa lesão já no segundo século depois de Cristo. Finalmente veio Galeno. O Galeno foi, talvez, o anatomista mais famoso durante 5 séculos, e ele prestou muitos serviços descrevendo anatomia. Somente ele fazia a primeira avaliação, vivissecção em macacos, e depois em porcos, e descreveu as estruturas do corpo, simulando do corpo humano. Mas ele cometeu muitos erros, mas ele foi tão importante que durante 5 séculos ninguém contestou as observações, as descrições de Galeno. O primeiro a tratar aneurismas com maior frequência foi Ribásios de Bizâncio, aí no 3º século, que replicou aquelas técnicas do Antílos, que já havia descrito 2 séculos antes, nos aneurismas periféricos do 3º século. Finalmente veio a grande figura da anatomia, que foi Andreas Vesalius, que trabalhava em Pádua. Vocês estão vendo aquele anfiteatro ali à direita? Esse anfiteatro existe até hoje. Tem mais de 5 séculos esse anfiteatro, está perfeitamente preservado em Pádua, e ele fazia, então, dissecção em cadáveres, e dizia-se naquela época, como a igreja proibia, que ficava alguém vigiando para ver se alguém da igreja aparecia, e se viesse alguém, o cadáver que era amarrado na mesa, a mesa virava ao contrário, eles colocavam um castiçal e começavam a rezar, e o cadáver ficava embaixo da mesa. E o seu auxiliar e também aluno, Ambroise Paré,
foi descrever com clareza os aneurismas da aorta torácica abdominal. Foram os primeiros a descrever os aneurismas ditos dos órgãos internos. Finalmente veio o Sir William Harvey. Onde é que trabalhou o Sir William Harvey? Ele era inglês, mas ele estudou em Pádua também. E até tem a estátua dele lá no anfiteatro em Pádua e o quadro a óleo do Sir William Harvey, que descreveu a circulação do sangue como nós conhecemos hoje. Até então, havia uma confusão em relação à circulação do sangue. O primeiro a tratar um aneurisma de maior proporção foi John Hunter. Então, os cirurgiões conhecem o canal de Hunter na perna, em homenagem a ele. E ele fez uma ligadura proximal de um aneurisma poplíteo no canal que hoje leva o seu nome, no canal de Hunter. E essa peça, depois que o paciente faleceu, anos depois, está preservada no Hunterian Museum, até hoje. Essa é a peça que está lá preservada. O primeiro a tentar tratar realmente o aneurisma de aorta foi Sir Astley Paston Cooper, em 1817. O que aconteceu com esse paciente? Ele teve isquemia dos membros inferiores, rompeu a aorta e faleceu. E depois dessa tentativa do Sir Cooper, vários outros tentaram fazer a ligadura da aorta para tratar aneurisma de aorta, todos com insucesso, todos os pacientes faleceram. Aí veio a grande revolução, a revolução da anestesia com Morton, que se diz na história que ela era dentista, mas ele nem chegou a se formar em Baltimore, que era a única escola de dentistas dos Estados Unidos. Ele nem chegou a se formar e foi auxiliar o Wells, que já trabalhava com óxido nitroso. Então, na verdade, se acredita a ele a invenção da anestesia, mas há muitas controvérsias. E o cirurgião foi o Warren, que tratou um tumor cervical num jovem, e essa é a reprodução a óleo daquele evento. Bom, com o advento da anestesia, os cirurgiões se tornaram mais agressivos, se estimularam o tratamento. E o Moore, que era um inglês de Middlesex, em 1864, idealizou a aramização do aneurisma de aorta. Então, ele puncionava a aorta e enchia de arames de prata, de cobre, e foi fazendo várias tentativas. A maioria dos pacientes faleceu. Existe o relato de um paciente que sobreviveu. E um italiano, que é o Corradi, acrescentou um grande progresso a essa técnica da aramização do aneurisma, que ele fazia ligava a corrente elétrica para provocar a coagulação dentro do aneurisma. Então, ficou conhecido como a técnica de Moore-Corradi. Claro que essas técnicas todas foram acompanhadas de insucesso. O Dr. Halsted, da Johns Hopkins, tentou novamente, depois do advento da anestesia, a ligadura da aorta, com insucesso também. E o primeiro a tratar com sucesso um aneurisma de aorta, em que o paciente sobreviveu 18 meses, foi Rudolf Matas, que, em 9 de abril de 23, em Louisiana, fez a ligadura da aorta proximal, logo abaixo das renais, e antes da bifurcação para as ilíacas. E esse paciente sobreviveu 18 meses. Depois veio uma outra tentativa, que era envolver o aneurisma com celofane, para provocar fibrose e, portanto, proteger o aneurisma da dilatação. E essa técnica foi idealizada no Bahrein. O Bahrein era uma possessão inglesa, e esse médico inglês, o Paul Harrison, lá em Bahrein, nesse hospital inglês, propôs essa técnica e fez em alguns pacientes. E o Rudolf Nissen, em Nova York, operou o nosso famoso Albert Einstein em 27 de dezembro de 48 com essa técnica. Ele envolveu o aneurisma de aorta do Albert Einstein com celofane, e ele viveu ainda mais alguns anos, depois morreu por ruptura do aneurisma. Aí vieram duas grandes figuras na década de 40 e 50.
que foi o Dr. Michael DeBakey e o Dr. Denton Cooley. O Michael DeBakey fez a sua formação primeiro com o famoso René Lerich, em Estrasburgo, na França, que era o grande cirurgião europeu da época. Ele fez formação lá. Então, aqui nós estamos vendo a figura do René Lerich, o Michael DeBakey, o Jean Coulin, que foi o primeiro a fazer uma derivação fêmuro-poplítea com veia safena, e o João Cides dos Santos, filho do Reinaldo dos Santos, que inventou a ortografia, fez as primeiras a ortografia por punção translombar. E aqui nós estamos vendo o Dr. René Lerich operando, e ali está o Michael DeBakey assistindo, nem tão perto. Opa! Depois dessa formação, o DeBakey trabalhou na guerra com ligaduras arteriais, estudou as ligaduras, quais os pacientes que evoluíam para a gangrena do membro inferior e que não, e os que evoluíam bem. A primeira correção de aneurisma de aorta, como nós conhecemos hoje, foi feita por Charles Dibos de Paris, em 29 de março de 51. Ele usou a aorta torácica de uma jovem, uma moça de 20 anos que havia falecido por traumatismo, por um acidente, e substituiu, então, a aorta abdominal em 1951. Ele usou essa artéria, mas, naquela época, eles tentavam remover o aneurisma de aorta, o que envolvia muito sangramento e muitas complicações. Finalmente, nessa época, ali na década de 50, se imaginou usar próteses sintéticas. E aqui nós estamos vendo o Dr. Michael DeBakey, na sua máquina de costura em casa, costurando uma prótese de Dacron sem sanfonamento para implantar nos pacientes. Então, vocês veem que era bem rudimentar a técnica naquela época. E nessa época, depois de fazer sua residência médica na Johns Hopkins com o famoso Blaylock, o Denton Arthur Cooley veio para trabalhar em Houston com o Dr. DeBakey. Ele também serviu o exército, logo depois da guerra na Áustria, e aqui nós estamos vendo uma foto dele naquela época, 1951, quando ele substituiu o arco da aorta. Vocês imaginem, naquela época, 1955, substituir o arco da aorta e implantar todos os troncos supraórticos e corrigir parte da aorta descendente. Em 1955, era uma prótese inicial de Ivalon. Depois, o Dacron veio a ganhar força. E essa técnica foi, então, utilizada fundamentalmente por Stanley Crawford, que fez, a partir daí, um volume enorme. Só para vocês imaginarem, ele fez mais de 3.000 cirurgias de aorta torácica ou tóraco-abdominal. Aí veio essa figura, essas duas figuras, o Dr. Denton Cooley e o Michael DeBakey. Tem uma curiosidade, depois o Prates, que foi o testemunho ocular da história, pode dar mais detalhes. Em 8 de abril de 69, o DeBakey estava em Washington e o Denton Cooley, que era seu assistente, implantou o primeiro coração artificial num paciente com insuficiência cardíaca terminal, como uma ponte para o transplante. E esse paciente depois foi transplantado. Mas ele faleceu no pós-operatório do transplante cardíaco. E a família, apesar de ter dado consentimento informado, os advogados foram lá estimular a família para processar o Dr. Denton Cooley, porque quando o Dr. DeBakey voltou de Washington, ele disse que aquela tinha sido uma cirurgia fútil. Isso gerou a demissão ou afastamento do Dr. Cooley. Ele pediu demissão e foi trabalhar no Texas Heart. E só foram se reconciliar agora em 27 de outubro de 2007. Mas, durante o processo, tem um detalhe, não sei se o Prates conheceu esse detalhe, que durante o julgamento contra o Cooley, o DeBakey se recusou a ser testemunha. Ele foi convidado para ser testemunha da acusação e se recusou. E o advogado que estava no processo contra o Denton Cooley perguntou assim: o senhor se considera mesmo o melhor cirurgião cardiovascular do mundo? E ele respondeu: sim. E aí o advogado perguntou: mas o senhor não acha que isso está sendo muito pretensioso e com falsa modéstia?
Pode ser, mas eu estou sob juramento, lembre-se disso. Bom, o julgamento não deu em nada, claro. Depois, para substituir o Dr. DeBake, veio o Dr. Joseph Coselli, que hoje nós sabemos que ele fez mais do que o dobro de cirurgia do denton coolie e tóraco-abdominais, mais de 6.000 procedimentos, e se aposentou recentemente. E ora, quem é que está substituindo o Dr. DeBake e o Dr. Coolie e o Dr. Coselli na Baylor College? O Dr. Gustavo Oderich. O Dr. Gustavo Oderich é de Porto Alegre, foi meu residente, depois ele fez fellow nos Estados Unidos, foi chefe na Mayo Clinic, depois o pessoal de Houston comprou o passe dele por uma pequena fortuna, e hoje ele é o chefe do serviço onde trabalhou o DeBake, Coolie e Crawford e Coselli. Bom, aí veio a revolução, para terminar aqui, a revolução que é o tratamento endovascular dos aneurismas de aorta. Na verdade, o primeiro a fazer um tratamento endovascular de aneurisma torácico e abdominal foi o Nikolai Volodos. O Volodos trabalhava na Ucrânia e publicou seus trabalhos em 87 numa revista ucraniana. Ninguém leu essa revista. E depois, em 1990, o Juan Carlos Parodi, na Argentina, depois de fazer experimento em cães, fez as primeiras endopróteses, que era nada menos que um stent proximal distal e uma prótese flexível no meio, na Argentina. Primeiro tratamento endovascular de aneurisma de aorta do mundo ocidental. E ninguém lembrou do Volodos. Hoje, todo mundo, em qualquer livro-texto, está lá que aí quem idealizou a técnica foi o Parodi. E o primeiro caso aconteceu aqui em 96. Essa figura maravilhosa aqui à esquerda é o Dr. Renan Flacker. Vários aqui conhecem o Dr. Renan Flacker. Era meu colega de turma. Depois ele foi chefiar a Universidade da Carolina do Sul, ficou lá como chefe do serviço durante mais de 20 anos. E naquela época estava se iniciando a cirurgia endovascular. Então nós fizemos 5 casos aqui em Porto Alegre e 5 casos lá na Carolina do Sul. E foi a primeira prótese bifurcada realizada no Brasil. E também realizamos o primeiro caso de substituição torácica de um pseudoaneurisma pós-dissecção. Aqui está a prótese dácron e aqui está o pseudoaneurisma na anastomose distal. Aí veio também agora as próteses fenestradas e ramificadas, que foi o grande avanço na última década. Então, hoje é possível substituir o arco da aorta, a aorta ascendente, a aorta descendente, todos os ramos viscerais com próteses ramificadas e fenestradas, e isso já é agora um tratamento bastante corrente que se realiza aqui em Porto Alegre com relativa frequência. Aqui só para os catéteres flexíveis para cateterismo dos ramos viscerais. Aqui nós estamos vendo a renal, ao outro lado, cateterismo de outra renal. E o grande avanço nas imagens. Hoje é possível a gente pegar as imagens da tomografia, passar essas imagens para o angiógrafo, centrar na coluna do paciente e se identificar, então, os ramos viscerais. Vocês estão vendo esses círculos vermelhinhos, sem o uso de contraste. Então, a gente cateteriza o tronco celíaco, mesentérica, as renais, sem o uso de contraste, o que é muito bom para o paciente, diminui o risco do paciente e diminui também o tempo de exposição radiológica do paciente e do examinador. Finalmente, a inteligência artificial, a impressão 3D para o planejamento pré-operatório. Aqui nós estamos vendo, aqui nós estamos vendo a equipe treinando junto com residentes treinando a técnica no cast do paciente, isto é, aquilo que simulando exatamente a anatomia do paciente, e isso pode ser repetido várias vezes, treinamento da equipe, antes de realizar o procedimento no paciente. E, finalmente, a cirurgia robótica, que ainda está engatinhando, mas a gente funciona a femoral do paciente, coloca o introdutor e vai para o workstation,
fica não fica ninguém na sala, só o paciente anestesiado, normalmente com anestesia local, e no workstation, ali no joystick, a gente navega o cateter, as guias, os stents, sem a necessidade do cirurgião estar dentro da sala cirúrgica. Então, esses são os grandes avanços. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa viagem pelo tempo dos aneurismas de aorta. Obrigado. Obrigado, professor Adamastor. Depois dessa bela viagem aí pela história dos aneurismas, queria convidar o acadêmico Paulo Roberto Prats para fazer comentários sobre a cirurgia da aorta, correção dos aneurismas de aorta. Então, Dr. Prats, uma alegria estar lhe apresentando, conheço há tanto tempo. O acadêmico, então, Paulo Roberto Prats, ele foi fellow no Texas Heart Institute e membro fundador da Denton Cooley Cardiovascular Surgical Society. Ele é membro titular e diretor de memória da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Por favor. Bom dia a todos. Eu nunca pensei que eu um dia ia ser apresentado pelo Dr. Roberto Santana, um dos mais brilhantes residentes que passaram pelo Instituto de Cardiologia. Eu fico muito contente, Roberto. E agradeço também ao diretor científico de me colocar ao lado do acadêmico Adamastor, que, sem dúvida nenhuma, é uma das referências no tratamento dos aneurismas no nosso meio. Um assunto que sempre me atraiu, que são as dissecções de aorta. A dissecção de aorta continua, é a mais letal das patologias da aorta e continua até hoje os pacientes morrendo nas salas de emergência. E eu vou dizer para vocês que, assim, por raras exceções, por falta de conhecimento da conduta numa dissecção de aorta ou então pela falta de preparo dos cirurgiões. Eu digo no meu tempo, eu quando digo meu tempo, sabe, Adamastor? Eu digo no meu tempo e fico meio assim, porque parece que foi ontem o meu tempo, né? Aí eu olho para o meu filho, que já está com 53 anos, e eu vejo que eu tenho o direito de dizer no meu tempo. Mas no meu tempo, e no tempo do Dr. Calil, que está aqui também, nós tínhamos de 2 em 2 anos um simpósio de aorta em Nova York. E nesse simpósio, uma das partes do simpósio era a dissecção de aorta, de tão importante que ela é. E porque tem que estar sempre insistindo na conduta da dissecção de aorta. Agora, com a angioplastia primária, o paciente chega faz o diagnóstico de uma síndrome isquêmica, o que acontece? Muitas vezes pode-se confundir a dissecção de aorta com o infarto do miocárdio. E é difícil, né? Por isso que tem que estar sempre falando nisso e preparando os emergencistas. Porque até o eletro pode estar alterado na dissecção de aorta, por muitas vezes disseca retrogradamente, né? e compromete as coronárias. Aí o que faz o emergencista? Enche o paciente de clopidogrel e de aspirina, e aí está feita a lambança, né? E aí o que vai? Aí vai para a cirurgia, morre sangrando. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos. Em 1760, o grande rei da Grã-Bretanha e da Irlanda, Jorge II, ele estava na sua escrivaninha, isso é o detalhe que o médico dele disse, ele estava sentado na sua escrivaninha, de repente teve uma dor súbita no peito, que se irradiava para as costas, caiu, e quando chegou o socorro médico, ele já estava morto. Tem uma outra versão, que é a que eu gosto, que ele estava numa das dependências do palácio com uma de suas secretárias, provavelmente fazendo algum esforço, quando ele teve a dor e caiu, né? Chamaram o socorro médico quando chegou ele já estava morto. O seu médico particular fez a necrópsia e detalhou com tanta precisão o que ele encontrou, que provavelmente é a primeira descrição de uma dissecção de aorta. Só que ele não deu o nome de dissecção de aorta e nem de aneurisma dissecante de aorta, ele só fez a descrição, que depois nós passamos a chamar de dissecção de aorta. Ela é a mais letal das patologias, como eu já disse, né? E tem uma mortalidade, vocês vejam só, em 24 horas,
33% dos pacientes morrem nas primeiras 24 horas e 50% morrem nas primeiras 48 horas. Esse detalhe aqui está em todos os livros que falam sobre dissecção. 1 a 2% dos pacientes morrem por hora nas primeiras 24 horas. Assim, a ação de terapêutica tem que ser muito rápida na sala de emergência para que o paciente não morra. Provavelmente, eu não sei aqui, mas provavelmente aqui tem alguém que conheceu, tem um parente ou um conhecido que morreu ou que foi tratado de dissecção de aorta. O que é a dissecção de aorta? A dissecção de aorta é a delaminação. É a delaminação da camada média. A aorta tem 3 camadas. Tem a camada média, que é a camada elástica, que justamente é que previne que o doutor Adamastor não tenha que agir no paciente, né? Porque a aorta dilata e volta, dilata e volta. No momento que rompe esse equilíbrio, por alguma alteração na camada elástica, o paciente faz um aneurisma, ou então faz uma dissecção se houver uma ruptura na íntima. Daí dá para ver o sangue penetra e disseca, separa as camadas médias da aorta, e vai numa extensão da aorta variável, pode atingir toda a aorta. Ela só vai parar essa dissecção quando ela encontra um segmento da aorta com a camada média normal. Porque para que tenha dissecção é necessário que haja uma alteração da camada média. Esse é o centro médico de Wilson, que o doutor Adamastor já falou, é o maior centro médico do mundo. Tem 40, 50 hospitais e uma extensão muito grande. Esses 2 cirurgiões, o doutor Michael de Baker e o doutor Denton Cooley, que o doutor Adamastor já falou, eles transformaram esse centro médico num ponto de referência para o tratamento de doenças da aorta nos anos 60, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Eram assim, de todo o mundo, os pacientes eram encaminhados para o centro médico de Wilson para ser tratado por esses 2 cirurgiões. O doutor Adamastor já falou que eles se separaram por um problema profissional de mais de ciúmes do doutor de Baker. O doutor de Baker era 10 anos mais velho que o doutor Cooley. O doutor de Baker era um sujeito estúpido, feio, e o doutor Cooley era uma pessoa delicada, sensível. Então, eu acho que tinha esses ciúmes. Eles foram trabalhar em hospitais diferentes depois que se separaram, e cada um recebendo os seus pacientes, e transformaram o centro médico de Wilson nesse ponto de referência. O doutor Adamastor já falou nessa foto aqui deles, né, que é o feudo dos 2, né, o doutor Cooley, isso aqui é nos anos 60, e isso é uma sala de cirurgia do doutor Denton Cooley para mostrar a quantidade de médicos de todas as partes do mundo que vinham para assistir às cirurgias, né? Porque eu sei que tem cirurgiões da minha idade aqui, um pouco mais moço, mas na época, no meu tempo, como eu digo, no meu tempo, para se aprender cirurgia, a gente tinha que ou participar da cirurgia ou assistir à cirurgia, porque não existia vídeos, não existia internet. Então, nós tínhamos que viajar para algum lugar para aprender a fazer cirurgia. Claro que tinha os livros, mas, como dizia o nosso professor, a cirurgia nos livros não sangra nem complica. Então, às vezes a gente aprendia a operar com as figuras do livro, mas se tivesse alguma complicação, eu não sabia resolver. Em 1965, eles fizeram a primeira correção numa dissecção de aorta. Com sucesso, eles usaram essa técnica de suturar as paredes, aproximando as camadas da aorta e suturando, e o paciente sobreviveu. Foi o primeiro caso de sucesso com cirurgia de dissecção de aorta. O doutor de Baker, nesse tempo, ele fez uma classificação que nos ajudou muito para tratar a conduta nas dissecções. Ele classificou os aneurismas conforme o orifício de entrada na íntima. Quando o orifício de entrada na íntima era na aorta ascendente e se estendia pela aorta torácica, ele chamou de tipo 1. Quando ficava restrito à aorta ascendente, ele chamou de tipo 2. E quando o orifício se originava justo distal à artéria subclave esquerda e se estendia pela aorta, muitas vezes vai até as ilíacas, essa dissecção, ele chamou de tipo 3.
Quais são os achados para se fazer o diagnóstico de uma dissecção? É a dor de início súbito, né? O alargamento da aorta ou do mediastino no raio-x e a variação do pulso ou TE entre os membros superiores. Esse é o detalhe mais forte para se fazer o diagnóstico de dissecção de aorta. Nós operamos um paciente de Caxias do Sul, ele caiu na rua, levaram ele para a emergência, o médico de plantão procurou o pulso dele no lado esquerdo, não tinha pulso, ele começou com vasopressor. E quando ele chegou aqui, a Damastor, ele tinha uma intuscepção, eu só vi uma vez isso, intuscepção da íntima, porque continuaram dando vasopressor e, na realidade, ele tinha uma dissecção no outro lado, a pressão estava lá em cima e distal, não se palpava o pulso. Então, isso é por isso que eu chamo a atenção. Eu gostaria que isso fosse assim, que todos os congressos, toda oportunidade, os médicos falassem sobre a conduta na dissecção de aorta, porque a procura pelas emergências agora é muito grande, né? E se tiver um colega que não é preparado para atender um caso desse, o paciente certamente vai morrer. A incidência é 2,9 pacientes por 100 mil habitantes por ano. 2,9 casos de dissecção por 100 mil habitantes por ano. A ocorrência é mais entre pessoas de 60 a 80 anos. Os homens têm mais dissecção do que mulheres, é 1,6 para 1. E a hipertensão está presente em 70% dos casos. Como eu disse, a hipertensão não é a causa da dissecção, mas é a causa dá condições para que a dissecção se desenvolva, porque ela altera a camada média da aorta. A hipertensão altera a camada média e muitas vezes pode causar um aneurisma também, o Damastor sabe disso. Então, a válvula aórtica bicúspide, e veja o que é importante, a gravidez no terceiro trimestre também é uma das causas que pode dar dissecção. Os métodos diagnósticos, o raio-x simples, ele está normal em 80% dos casos. O eco, tanto o transtorácico como o transesofágico, eles têm uma sensibilidade de 85%, às vezes até 98%. O eco tem uma vantagem de poder ser realizado na beira do leito, assim, confirmando o diagnóstico clínico na hora. A tomografia tem uma sensibilidade de 94%, e a ressonância é um método que muita gente diz que é um método de escolha, mas para se levar um paciente com dissecção da aorta, com soro pingando, o catéter vesical, e botar dentro de um túnel, é uma coisa que não tem sentido. Então, se fazia, como eu digo, no meu tempo, se fazia a ortografia, que tem uma sensibilidade bem razoável, de 88%. Atualmente, com os ecos modernos, a gente faz o diagnóstico à beira do leito rapidamente e toma a conduta que tem que tomar. Qual é o manejo inicial que nós devemos fazer? Fazer a sondagem vesical para medir o volume urinário, que nós temos que ter cuidado com isso, com o volume urinário. Às vezes os residentes me perguntavam, doutor, ele está urinando, para que sondar? Temos que sondar justamente para medir, porque se a dissecção progredir, ela pode atingir as artérias renais e o paciente para de urinar. Isso é um sinal de que tem que ser rapidamente levado para a sala de cirurgia. Usar vasodilatadores e beta-bloqueadores com a finalidade de diminuir a frequência cardíaca e diminuir a força contrátil do coração, porque essa força contrátil do ventrículo esquerdo propaga a dissecção. Então, a gente mantém a pressão sistólica entre 90 e 60 e a frequência cardíaca entre 60 e 70. Mapear os pulsos, isso é importante, muitas vezes não se dá atenção. É fácil de fazer um mapinha, tem pulso, uma cruz aqui, duas cruzes ali, porque se desaparecer um desses pulsos, é sinal de que a dissecção está progredindo. E a presença de sopro aórtico, muitas vezes a válvula aórtica está comprometida. Então, o tipo A, nós chamamos de tipo A, o tipo 1 e 2 de Baker, esse tem que ir para a cirurgia. Antigamente se levava o paciente rapidamente para a cirurgia, mas nós observamos que aqueles pacientes que eram estabilizados do ponto de vista de dor e de pressão antes, o resultado da cirurgia era melhor. Então,
tentamos primeiro estabilizar o paciente, depois vai para a cirurgia. O tipo B, que atinge a aorta descendente, ele só é operado nos casos complicados. Operado ou atualmente usando a terapêutica endovascular. E aqueles que não são complicados, o tratamento clínico tem o mesmo resultado ou até melhor do que a cirurgia. Então, o que se faz? A dissecção tipo 1 e 2 é sempre cirúrgica, se avalia, não precisa fazer coronariografia, né? A gente avalia a coronária no transoperatório e tratamos, se a dissecção atinge a aorta ascendente, a gente só muda a aorta ascendente. A dissecção tipo 3, a gente só opera nas complicações. O doutor Adamastor já mostrou os tubos que começaram a ser usados nas décadas de... Tem impressão na década de 70, né? Esses tubos de Dacron. Mas temos algum... E o tipo 3 só quando existe risco de ruptura, quando surge derrame pleural, ou na impossibilidade do controle da dor ou da tensão arterial, e na progressão da dissecção, porque nós temos que estar observando isso aí na sala de emergência, palpando frequentemente os pulsos para ver se diminui um pulso ou desaparecer um dos pulsos, que é um sinal de progressão da dissecção. Existem alguns problemas que nós temos que ter cuidado. Um é a proteção cerebral, ou a proteção da medula e o sangramento. O sangramento, com o surgimento nos anos 80, surgiu a cola biológica. É uma cola que nós podemos usar aproximando as duas camadas da aorta, como mostra ali. Isso dá mais segurança para se fazer a sutura e diminui o sangramento. Já a proteção da medula é a mais difícil. E eu acho, o doutor Cury, sabe, o doutor Cury dizia, quando falava sobre dissecção, que se ele tivesse que ficar paraplégico, ele preferia morrer, né? E o risco de paraplegia é grande, porque essa artéria, que é a artéria de Adamkiewicz, que tem uma origem em 75% em T9, entre T9 e T12, se essa artéria estiver na zona isquemiada da aorta, a incidência de paraplegia pode chegar a 32%. Então, é realmente um problema. Outro problema é da hipotermia. Para aqueles que não têm vivência com cirurgia cardíaca, a cirurgia cardíaca é realizada com uma máquina, nós chamamos máquina de circulação extracorpórea, e nós colocamos uma cânula na aorta ascendente e cânulas nas cavas. Essas cânulas da cava recolhem o sangue venoso, que vai para um aparelho que nós chamamos oxigenador, que oxigena o sangue, e esse sangue é reinjetado na aorta. Com isso, nós podemos trabalhar com o coração parado, porque a máquina continua irrigando o cérebro e os órgãos distais. Na hipotermia, o que nós fizemos é gelar o sangue, ou com gelo através de aparelhos, e a gente gela. Atualmente se faz diferente, tá? Estou falando no meu tempo, que parece que foi ontem. Nós baixamos a temperatura do paciente até 17 ou 18 graus e paramos a circulação, drenamos o sangue do paciente para um reservatório, o paciente fica praticamente morto, não tem sangue, foi drenado todo o sangue, e nós temos um tempo que não é muito longo, 40, 45 minutos, para fazer essa cirurgia. Eu não vi nenhum paciente ficar com sequela, mas se obedecermos o tempo e obedecermos a temperatura, não vi nenhum paciente ficar com sequela. Mas podemos proteger o cérebro também com a perfusão seletiva direto nas artérias carótidas, através de catéteres com balão em sua extremidade, que injetamos sangue arterial. Ou então, retrogradamente, colocando uma cânula na veia cava, injetando sangue oxigenado que vai oxigenar o cérebro retrogradamente. Atualmente, isso o doutor Adamastor falou, nós usamos, eu não usei porque não é do meu tempo, a terapia endovascular. Existem já próteses muito com ramificações que facilitam, e podemos, inclusive,
tratar o arco aórtico, claro, fazendo proteção cerebral antes de colocar a prótese. E o doutor Adamastor já falando nisso, né? Em 2007, o doutor de Baker, o doutor... Eles ficaram 40 anos sem se falar. E quando tinha algum congresso, os organizadores tinham que ter cuidado de não pôr os dois próximos. E não se falaram. O doutor Cooley chamava o doutor de Baker de Old Tiger. Né? E o hospital dele era vizinho do hospital do doutor de Baker. Se nós estivéssemos com a roupa cirúrgica do Texas Art e fôssemos lá no doutor de Baker, subia num porco, corria. Agora, lá no doutor Cooley, tu podia chegar com a roupa do... Então, disse que ele não se importava. Eu aprendi, não só cirurgia, sabe, não só cirurgia com o doutor Cooley, aprendi regras da vida. Eu nunca vi o doutor Cooley humilhar algum assistente com alguma palavra mais ríspida. Nunca. O doutor de Baker era diferente. Era um homem educado, sensível, e tratava todos os seus fellows e residentes com o maior respeito e com o maior carinho. Eu tenho muita saudade do meu tempo. Não sei se eu consegui fazer muito obrigado. Convidar os acadêmicos Paulo Prates e Adamastor para comporem a mesa, depois desse banho aí de cultura e aprendizado de cirurgia cardiovascular. A palavra está com vocês aí. Nossos palestrantes estão à disposição para responder dúvidas e comentários de vocês. Bom dia. É uma satisfação muito grande ouvir palestras dos amigos Adamastor e Paulo Prates. A aorta foi um grande desafio sempre, e não é por acaso que tantos cirurgiões famosos foram citados e certos médicos, principalmente cirurgiões, acham que o século passado foi o século dos cirurgiões. Feito esse pequeno comentário, eu contarei um fato real e para o lado do humor acontecido comigo e com amigos. Em 71, 72, eu estive na Cleveland Clinic e de lá trouxe muita experiência, mas sobretudo em artérias coronárias, nas cirurgias de coronárias. Aliás, eu fui para lá no final da estada do Favaloro na Cleveland Clinic. E o chefe era o Dr. Donald Leffler, também um grande cirurgião e um grande administrador. Bem, nesse período, até por não fazerem na Cleveland Clinic tanta cirurgia de aorta, alguns cirurgiões, alguns residentes da clínica foram a Houston e estiveram no serviço do Dr. Cooley. E ao se despedirem, o Cooley pediu, levem essa mensagem para o meu amigo Leffler. E a mensagem é interessante. Era uma relação sexual entre dois elefantes. E ele escreveu no de baixo, Leffler, e no de cima, Cooley. É uma anedota, mas é assim, mostra o lado humorístico de um assunto tão sério. Obrigado. Eu só vou fazer um comentário para o Blau. Blau, o Dr. Cooley esteve em São Paulo num simpósio de aorta e ele desenhou umas perninhas, um rabo assim que dava para ver que era um cachorro e uma rodinha bem debaixo do rabo. E nós não sabíamos direito o que ele ia falar, né?
E ele abriu a conferência dele com aquele desenho. Ele disse assim, se a gente continuar como nós somos, sempre indo atrás, a visão que a gente vai ter é essa aqui. Nós temos que passar para frente. Porque ele foi o homem que modificou completamente e simplificou a cirurgia cardíaca. Nunca se fixou naquelas coisas complicadas. Né? Então, ele era bem assim mesmo. Bom dia. Eu queria fazer um comentário, que é uma experiência pessoal em relação ao tema do dia de hoje. Eu tive uma paciente, há muitos anos atrás, que foi hospitalizada no Instituto de Cardiologia e o diagnóstico foi um aneurisma de aorta do tipo 1. E eu participei, fui testemunha da cirurgia mais impressionante da minha vida, que foi a cirurgia desse aneurisma de aorta que foi realizada pela família Pratos e do Dr. Renato Calil, com parada circulatória, hipotermia e parada circulatória. É absolutamente impressionante nós observarmos este tipo de cirurgia. A parada circulatória absoluta, o paciente exsangue e depois ele é reaquecido aos, sei lá, quando ele chega a 34 graus, não é? Ele recebe um choque, o coração volta a circular e ele é tirado da circulação extracorpórea e no pós-operatório nenhuma sequela, absolutamente recuperado. Então eu queria dizer ao Paulo e ao Renato que para mim essa cirurgia que eu assisti deles foi a coisa mais impressionante da minha vida. Muito obrigado por me darem essa experiência. Do Renato Calil. Obrigado, senhor Domingos. Queria cumprimentar os confrades Adamastor e Paulo Prates, que fizeram parte dessa história, né, de desenvolvimento da cirurgia dos aneurismas aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Né. Eu queria só acrescentar uma contribuição gaúcha que a gente tem aqui também, não na dissecção da aorta, nem no aneurisma da aorta abdominal, mas os aneurismas da aorta ascendente, que inclui a válvula aórtica e as artérias coronárias, que é o aneurisma clássico da síndrome de Marfan e outras patologias genéticas em que a válvula aórtica e as coronárias estão envolvidas no aneurisma. Esse era um grande desafio, sempre, porque ou se trocava a válvula e ficava aquele espaço entre a válvula e as coronárias e continuava a se desenvolver e romper mais tarde. Foi desenvolvida uma técnica em 1970 de implante de um tubo valvulado, um tubo que substituía a aorta e dentro do tubo uma válvula que a gente montava na sala. Nós trouxemos essa técnica para o Brasil e realizamos a primeira série de casos no Instituto de Cardiologia, a equipe que era o Dr. Nesrala, o Dr. Prats, o Dr. Luquezzi e eu. Em 1974, fizemos uma série de 6 casos, montando o tubo com a válvula de dura mater que a gente produzia aqui também. E essa série foi publicada no Annals of Thoracic Surgery de 1978. Tá? E desde então essa técnica evoluiu. Hoje existem as próteses, vêm de fábrica já com a aorta e a válvula junto para ser implantada. É uma técnica que tem uma baixa mortalidade muito utilizada. Mas a gente está trazendo agora um novo desenvolvimento, que é o revestimento da aorta por uma prótese produzida por impressão 3D, que nós fizemos também os primeiros casos do Brasil e do continente americano, aqui no Instituto de Cardiologia, Moinhos de Vento e no Divina Providência. É uma técnica que a angiotomografia da aorta é mandada para uma impressora 3D e se faz uma prótese que reveste a aorta e não se precisa fazer a circulação extracorpórea nem parada circulatória e não se precisa trocar a válvula aórtica, que é uma grande vantagem, e é uma coisa que está sendo desenvolvida e já está sendo registrada na Anvisa aqui. Vai ser um grande desenvolvimento também para esses aneurismas. Né? Queria trazer isso como contribuição.
palavra está com a Paulo. Eu queria comentar tanto do lado médico, né, que eu tive o privilégio, foi acho que em 1973 ou 4, assisti uma cirurgia dessas descrita no Instituto de Cardiologia com circulação extracorpórea, hipotermia, fui assistindo e foi uma belíssima tarde que eu vi o trabalho de cirurgião e na época era o Paulinho Prates, era mais fininho, assim, meio magrinho, mas uma habilidade de sutura e acesso que era brilhante, assim, e a impressionante pregação que a pessoa morria e depois era trabalhado e tinha um prazo curto, né, dessa da hipotermia e reativar e o coração voltar a bater e encher de novo, né? Foi uma experiência incrível e fantástica. Então, assim, eu só imagino fazer isso diariamente por anos. Deve ser uma sensação, quando dá certo, superior, eu acho que a cheirar cocaína, assim, de prazer que deve dar de dar vida a uma pessoa, né? E do outro lado, isso que nesse período eu convivi, que é o colega nosso, Jorge Calil, o pai dele foi diagnosticado, era médico também, com aneurisma, e na época não se animava, ou não havia uma intervenção, e ele eu ia visitá-lo e todo fim de semana almoçava com ele, ele estava contando os dias, era como se fosse uma bomba relógio, né? E da pessoa conviver com isso aí, ele conviveu anos, até um belo dia a bomba estourou e até o Calil chegou, não chegou a tempo de vê-lo em vida, isso foi em 1975 ou 6. Eles nos chamaram de madrugada para mostrar como é que é a dissecção. Eles nos chamaram de madrugada, o paciente tinha sido internado, ele estava lúcido. Quando nós chegamos lá, ele já estava morto. E só quem tinha isso diagnosticado, quando não havia essas cirurgias, era uma agonia, porque era uma pessoa com a sensação de uma bomba relógio armada dentro do corpo que podia estourar e restringia a vida. Ele parou de trabalhar, ele parou de sair de casa, ele ficava evitando esforços e vivia como se tendo uma bomba armada. Então, isso aí deu uma outra vida para as pessoas, a possibilidade dessas intervenções com maior taxa de sucesso. Então, nisso a gente tem que dar parabéns a e aos que implementaram e desenvolveram e seguem fazendo isso. Vitola. Os depoimentos pessoais mexeram com o meu coração de italiano. E eu quero dizer aos senhores que eu tive o privilégio de ser atendido pelo Adamastor num aneurisma sacular de aorta. Recebi uma endoprótese bifurcada de aorta e o resultado está aqui. Muito obrigado, pastor. Mais algum comentário, pergunta? Eu queria dirigir uma pergunta aqui para a mesa e para os demais especialistas, já que a minha área é completamente diferente. Mas talvez uma das coisas que mais me intriga nas emergências é esse diagnóstico diferencial numa dor torácica entre uma dissecção aguda ou de coronária ou de aorta e uma isquemia, né, uma doença, uma cardiopatia isquêmica, que se faz o tratamento eventualmente com anticoagulante, né, e que seria muito ruim o anticoagulante numa aorta que está dissecando ou numa coronária que está dissecando. Até porque grávidas, como foi bem citado aqui no terceiro trimestre, a principal causa de infarto agudo de miocárdio na grávida é dissecção de coronária e não doença isquêmica necessariamente por trombose. Como é que se faz isso? Essa é uma boa pergunta. Sabe que lá no Clínicas, quando eu participava da vice-presidência médica, nós idealizamos na emergência a emergência vascular, que envolvia os intensivistas, mas que recebia o treinamento cardiológico, neurológico. Então era infarto, AVC e dissecção. E é isso que o Prates falou. Tu precisa... Quando tu tem uma dor no peito, eu sempre dizia assim, olha, se o paciente tem dor no peito, primeiro pensa na dissecção, depois infarto do miocárdio. Ao contrário, para a pessoa ter na memória que pode ser dissecção de aorta, porque as condutas são completamente diferentes.
Então, depois, só que a mortalidade diminuiu muitíssimo depois da implementação disso lá no Clínicas, que é a unidade vascular dentro da emergência, porque os intensivistas recebiam aulas da neuro, da cirurgia cardíaca, da cirurgia vascular, e se fez um protocolo de atendimento dos pacientes. Então, se tu não pensa na patologia, a mortalidade é realmente muito alta. Um cardiologista clínico. Eu não sei se está funcionando aqui. Tá funcionando. Bom, então a primeira situação que a gente quer evitar, né, é o que entra no diagnóstico diferencial quando a gente tem um infarto com desnivelamento do segmento ST, que é aquele que precisa ir para o cateterismo correndo. A primeira distinção é que o infarto de coronária direita, que pega a parede posterior e o VD, não com frequência, mas é o que mais está relacionado a uma potencial dissecção. Então, o que a gente alerta sempre é o exame do pulso, né, que é uma coisa super simples e a gente vê de se perder, né. Então, palpando os 4 pulsos vai facilitar esse diagnóstico de dissecção. Prestar atenção no infarto de coronária direita. Também sinais clínicos, né, se a dor se irradia das costas, por exemplo, é incomum no infarto puro, vai acontecer isso mais na dissecção. E um outro elemento fundamental que até mudou a rotina, porque o problema não é tanto o AS, né, Dr. Prats, é a questão da associação do AS com o clopidogrel. Hoje a tendência é a gente fazer o clopidogrel ad hoc, né, quando vai fazer angioplastia. Então, mesmo que o paciente vá com o diagnóstico errado para a sala de hemodinâmica, ele vai receber o clopidogrel só depois, para que, caso seja uma dissecção, ele não vai ter o comprometimento para ir para a cirurgia. Isso é o que o Adamastor falou, o Calil vai se lembrar disso, que nós fizemos um esquema e colocamos na sala de emergência, mais ou menos isso que tu está falando, com todos os detalhes, e principalmente a pesquisa dos pulsos. Só que o que acontece, Roberto, é isso aí, é que atualmente, né, quem está na emergência, se não é uma pessoa que tenha conhecimento como tu tens, eu sei que tu tens, a pessoa fica muito ansiosa de mandar o paciente para o cateterismo, sabe? E aí bota o clopidogrel, agora tu me disse que mudaram, né? Bota o clopidogrel e leva os pacientes. Ele não tem certeza se é uma síndrome isquêmica ou se é uma dissecção. Agora, como é que pode fazer sem perder tempo? Tem o exame clínico ali que está mostrando alguma coisa, faz um eco à beira do leito. Provavelmente, se for um infarto, ele vai perder um pouquinho de miocárdio, mas se não for infarto, ele não vai perder o miocárdio, vai perder a vida, né? Porque no momento que tu operar um paciente com clopidogrel, nós esperávamos, o Calil vai se lembrar, para operar um paciente que fez uma angioplastia primária e que tomou clopidogrel, nós esperávamos 5 dias. E assim mesmo sangrava mais do que o normal. Então, tu imagina operar um paciente com clopidogrel naquela época, terminava a cirurgia, muitas vezes nós deixamos o paciente cheio de compressa para reoperar no outro dia, para tirar as compressas, e assim mesmo a mortalidade era muito alta. Ou só uma outra questão para complementar que às vezes preocupa é liberar o paciente com dissecção da aorta, né? É incomum, né, dado que é uma dor excruciante, mas e se adiciona o dedímero, a troponina, ele aumenta a sensibilidade, chega a 99%, né? Exame mais para embolia pulmonar, mas que raramente deixa passar um diagnóstico de dissecção da aorta. Enquanto... Vai levar o microfone... Pereira. Tem aqui? Não. Pereira? Mas eu queria fazer lembrar, né, que esse assunto também nos traz, né, ao nosso assunto do núcleo de educação. Né? Nós estamos falando aqui de um diagnóstico entre 2 emergências de hospitais de excelência, Instituto de Cardiologia, Hospital de Clínicas, mas as pessoas podem chegar com dor torácica numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, e nós estamos com essa epidemia de faculdades de medicina e terceirização da assistência médica, ou seja, empresas são contratadas pelas prefeituras para botar gente lá que vai receber esse paciente, que não tem o esquema do Paulo Prats ou o esquema do Adamastor lá para seguir, e essas pessoas têm que tratar corretamente uma dor torácica também, né? Eu tiver uma dor torácica, eu vou correr para o instituto, para a emergência do clínica, mas e daí? E o cara que chega numa unidade de pronto atendimento? Pereira? Perdão. Marrone, acadêmico Marrone. Eu gostei muito das 2 apresentações
e eu queria fazer uma contribuição. Eu sou da área do aparelho digestivo, mas eu tenho um genro que é emergencista, que é o Luciano Eifler, filho do Silvio Eifler, e ele é relacionado com a tecnologia moderna, e ele trabalha no SAMU. Bem, dentro desses aspectos da tecnologia moderna, eles introduziram no SAMU, com ele e outros, várias tecnologias de recuperação, por exemplo, de parada cardíaca, com máquinas especiais que funcionam muito bem, e eles utilizam a ecografia de bolso. Eles têm um ecógrafo, que é como um aparelho celular, e eles fazem, no momento, a ecografia, para verificar o abdômen, o tórax, se tem derrame ou não, e eles têm a possibilidade, junto com essa ecografia, fazer um Doppler. E eu acho que esse é um tipo de avanço importante que pode, nessas circunstâncias, dar de uma maneira clara, objetiva e efetiva que tem uma alteração vascular, com dilatação e ou dissecção. E isto é uma tecnologia que está sendo utilizada em Porto Alegre, em várias unidades do SAMU. E eu estou dizendo isso porque ele também tem cursos que eles dão aí para os emergencistas de vários lugares do interior, né, onde essa ecografia é utilizada, que é um aparelhinho simples, e que dá todas as informações objetivas e precisas. Né? Então, eu acho que isso aí é importante. Acho que tem o Adamastor. Depois a Maria Helena aqui. Eu queria prestar um depoimento. Tá? O professor Prates, eu não vou comentar, né? Foi meu professor, né? E eu não entendo nada de cirurgia cardíaca, apesar de ter uma ponte de safena, 2 pontes de safena e uma mamária. Eu gostaria de falar do professor Adamastor, de quem eu conheço desde a Santa Casa de Misericórdia, que ele é meu contemporâneo. Quando ele foi para São Paulo, com o Puech Leão, eu fui para São Paulo com o Mário Deni. É meu amigo de anos e anos. E eu queria saudá-lo, porque praticamente eu estava na academia só com o professor Tubino, como cirurgião vascular. E agora temos o professor Adamastor, né, que é um grande cirurgião. Né, e eu posso, complementando o lado histórico do Marrone, nós, no HPS Marrone, né, fazíamos o diagnóstico perfurando o abdômen com uma agulha e aspirando sangue. E praticamente 100% dos aneurismas que chegavam no HPS, trabalhei 35 anos lá, todos eles morriam. Não se salvava nenhum. O HPS era o Hospital de Referência de Porto Alegre, de emergência, e todos morriam. Não se salvava nenhum. Graças a isso faz 50 anos, né, praticamente, né, Adamastor? Mais ou menos era assim. E o Adamastor começou no Hospital de Clínicas, né, a criar, né, realmente toda uma cultura, né, de tratar esses aneurismas, Então, para não ser muito longo, eu quero, assim, saudar o professor Adamastor, né, porque a academia acrescenta um grande nome na cirurgia, né, vascular. O professor Prates não precisa ser saudado, porque ele é permanentemente saudado por todos nós. Aqui é a Maria Helena aqui. Dar um toque feminino aqui na história.
Eu acho que assim a gente aprende muito nessas reuniões. Todas trazem um conteúdo que não é o nosso conteúdo habitual, né? Somos especialistas de outras áreas, então a gente acaba tendo uma visão importante e não esquecer nunca de alguns aspectos que eu acho que devem ser mencionados, e vocês trazem muito bem a questão da propedêutica médica. Nós estamos num mundo tecnológico, totalmente voltado para os procedimentos e os tantos exames que se fazem nos dias atuais. E vocês todos citaram que um diagnóstico diferencial entre uma situação e outra, que significa a vida ou a morte, é a palpação dos pulsos do paciente. Então, eu acho que, como professora de propedêutica, não posso deixar de mencionar isso. Fui professora do filho do Adamastor. Então, assim, a palpação dos pulsos é essencial, definidora para o rumo que se vai tomar e exame que se vai pedir ou procedimento que se irá realizar. Então, registrar esse aspecto nessa tecnologia toda da atualidade. Eu acho que essa intervenção foi super importante e isso tem que ser enfatizado. Eu lembro essa semana mesmo, um paciente na emergência do no hospital de clínicas, em que se chama uma outra especialidade, que o paciente precisava ser examinado, e o médico diz, não, só me manda a tomografia. Não, o paciente tem que ser examinado. Não dá para ser assim. Presidente. Eu gostaria de fazer uma correção ao que foi apresentado, porque o Prats se referia ao meu tempo no passado. Pela excelência das apresentações, Prats, o teu tempo é hoje, não é passado. E aí eu entendi uma conversa que nós tivemos algum tempo atrás. Você me disse que fora da medicina você era mágico, pertencia até à sociedade dos mágicos e tal. Não, dentro da medicina também você é mágico. Achei ótima a apresentação dos dois. Meus parabéns. Darcy, por favor. Eu estava... Bom, primeiro, parabenizar os dois apresentadores. Eu fiquei realmente encantado, e eu tenho viés de ser cirurgião, então isso me encanta muito, e eu estava comentando com o Paulo Abreu, como médico e como a medicina ela tem uma inquietação no seu cerne. Eles mostraram séries de mortalidade quase 100% nos procedimentos que eram realizados. E ninguém desistiu. Ninguém desistiu. Era muito fácil desistir quando se morre. Afinal, a vida é assim. No primeiro slide do professor Adamastor tinha, se o tumor é grande, não tem o que fazer, se é pequeno, corta e queima. Mas isso não é do perfil do médico. E se morreu tanta gente lá, e nós estamos aqui, essa é a evolução mais elogiada, mais festejada da medicina, né? Nós chegamos hoje a uma excelência de avanços na área tecnológica, inteligência artificial, porque lá atrás alguém não desistiu. Só queria fazer esse comentário e parabenizar mais uma vez. Eu vou te ajudar, vou complementar o teu comentário. A cirurgia cardíaca, a cirurgia de válvula mitral, ela foi realizada pela primeira vez por um cirurgião chamado Bailey, da Filadélfia. Ele operava os pacientes porque mandava os pacientes para ele morrendo. E os pacientes morriam e o diretor do hospital disse, olha, o senhor não vai mais fazer essas porcarias aqui nos pacientes, de matar os pacientes, né? E porque é muito triste. Ele disse, olha, triste é ver um paciente edema agudo de pulmão e não poder fazer nada. Então ele marcou, não autorizaram mais ele operar. Ele marcou 2 cirurgias nesse hospital, lá em Filadélfia, e marcou uma cirurgia no outro hospital, num dia. Ele operou os dois morreram, e ele foi para o outro hospital, operou o outro paciente no outro hospital, e o paciente sobreviveu. E aí começou a cirurgia de válvula mitral, que era abrir na estenose mitral, o paciente edema agudo de pulmão, ele fazia uma bolsinha no átrio esquerdo, e com o dedo ele abria a válvula mitral que estava fechada. E deu origem à cirurgia de válvula mitral, que é a mitroplastia digital, que foi feita aqui. Nós fizemos aqui no Instituto, mas o professor Zerbini tinha uma série de pacientes que ele salvou metendo o dedo na válvula mitral e abrindo.
Então, é isso que tu disseste, se ele tivesse desistido do Dr. Bailey. Uma outra história interessante é da área de vocês, que é a válvula de Starr-Edwards, que nasceu da garrafa de vodka, que tinha a bolinha, né? Tu servia, aí a gaiolinha servia a bebida, e aí quando tu botava a garrafa em pé, a bolinha... Eu não sei se essa é a história, né? Os americanos tomam o whisky, né? O bourbon, né? E os cowboys tomavam muito, né? E eu deixava a garrafa aberta ali e entrava a mosca. Aí o sujeito bolou esse negócio de botar uma bolinha, quando vira, sai, quando volta, a bolinha fecha. E o Dr. Starr, faleceu o ano passado, o Dr. Starr, né? O Dr. Starr bolou isso aí, fez uma válvula que nós usamos, não é, Calil? A válvula de Starr-Edwards, usamos em muitos pacientes, é uma gaiola com uma bolinha dentro, né? O coração da cisto empurrava a bolinha e o sangue saía. Quando dava diástole, a bolinha voltava. E muitos pacientes foram salvos com a válvula de Starr. Calil. Já que o senhor vai nos deixar aqui até meio-dia, nós temos que encher o tempo, e estamos se falando de persistência, mais um exemplo de persistência, assim, a cirurgia da transposição dos grandes vasos, em que a aorta sai do ventrículo direito e a pulmonar sai do ventrículo esquerdo, se fazia por correção e inversão dos átrios antigamente. E nunca se tinha conseguido retranspor os vasos, botar a aorta para o ventrículo esquerdo e a pulmonar para o ventrículo direito e transpor também as artérias coronárias, né? O Dr. Adib Jatene fez pela primeira vez em São Paulo essa cirurgia. Fez um caso, descreveu o caso, foi para os Estados Unidos relatar o caso e aquele caso foi sucesso. Os próximos 7 pacientes que ele operou morreram, né? Então, se fosse no dia de hoje, acho que não... Talvez ele fosse proibido de fazer de novo a cirurgia, mas ele persistiu aí e fazer, e depois começaram a sobreviver os pacientes. E hoje é a cirurgia de rotina, feita no recém-nascido, quando nasce, se retranspõe os vasos, e a cirurgia chamada cirurgia de Jatene. Palavra com vocês. Paulo? Já que para encher o tempo, né, eu vou fazer uma pergunta, porque na apresentação achei interessante esse uso de endoprótese construída por 3D, né? E eu estava me lembrando, não sei, pode ser que já façam isso, mas eu me lembrei de cirurgias de catarata que se coloca a lente nova fechadinha, né? E ela abre dentro do olho. Eu não sei se essas próteses também elas entram tipo fechadinhas e se expandem, porque se não o são, seria interessante pensar para não, aí poderia entrar com um orifício mínimo para colocar ela dentro de um tubo, depois tu abre, ela se expande e toma forma. Sim, isso é assim desde o início, porque as próteses são colocadas dentro do sistema introdutor, um delivery system, que elas são comprimidas dentro de... É uma malha metálica recoberta por um tecido, Dacron ou PTFE, que é politetrafluoretileno. Mas é exatamente isso. E a maioria das próteses usa o nitinol, que é uma liga de níquel e titânio, 50% de níquel e 50% de titânio, que é um metal que tem memória. Isto é, em determinada temperatura ele muda a forma. Então, todas as próteses, as endopróteses, são autoexpansíveis, exatamente assim. E cada vez se está produzindo stents e endopróteses com menor perfil, isto é, tu consegue introduzir com um sistema introdutor com menor calibre. Então, uma dificuldade que a gente tinha em mulheres que têm as artérias mais finas era passar o introdutor de grosso calibre até a aorta. E hoje existem próteses com perfil bem baixo, calibre bem baixo, que permite a introdução mais adequada e vencendo tortuosidades também. Então, esse é desde o início, é autoexpansivo. Me deram esse poder para encerrar essa atividade, essa manhã que foi bastante emocionante no início e bastante produtiva do seu ponto de vista científico nessa segunda etapa. Muito obrigado a todos.